se for projetar, se você tiver a versão ARA, ou o irmão da Bíblia, da mídia, se você tiver a versão ARA, revista e atualizada, eu prefiro, porque é a versão da minha Bíblia, tá? Aí fica mais fácil para o pessoal acompanhar ali. Ezequiel 36, 26, 27. Quem crê que Deus é fiel para prometer o que Ele cumpriu? Deus, Ele sempre cumpre o que Ele prometeu. E Deus sempre diz o que Ele queria dizer. Não tem nada relativizado com relação a Deus. Se Deus disse, é assim. Amém? Então, começando por Ezequiel 36, 26, 27, tem uma promessa de Deus aí para o povo de Israel, irmãos. Que essa promessa foi para o povo de Israel. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Fala assim, espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Fala assim, ó, o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, isso aqui é uma promessa extraordinária. Por quê? Porque quando Deus fala isso, isso aqui era a época da lei, né? E a Bíblia mostra claramente, fala claramente que pela lei ninguém pode ser salvo, irmãos. Amém? Só que a Bíblia fala que a lei é santa e ela é boa. Por que a lei é santa e é boa? Porque a lei, ela não tem poder de salvar, mas ela tem poder de revelar que nós precisamos de um Salvador. E ela aponta para Cristo Jesus. Por isso você nasceu de novo, por isso eu e você estamos aqui. Só que tem uma promessa superior a essa. E essa promessa, ela já se cumpriu em Cristo Jesus, porque Jesus já veio. E a Bíblia fala agora que agora a graça, né, que é superior. O ministério do Espírito é superior ao ministério da lei. Amém, irmãos? E aí, para que isso aconteça, Deus planejou um plano de salvação para o homem. E esse plano foi lançado lá em Gênesis 3,15, que a Bíblia diz que o descendente pisaria a cabeça da serpente. Amém? Isso já aconteceu. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele atraiu todos para ele, irmãos. E essa palavra se cumpriu. E agora nós podemos, através dessa promessa cumprida de Deus, nós podemos nascer de novo. E eu vou mostrar para você na Bíblia o que a Bíblia diz sobre nascer de novo, como isso acontece, o que eu preciso fazer para nascer de novo. As pessoas precisam ouvir isso, irmãos. As pessoas não podem mais vir para a igreja para pagar conta, não podem mais vir para a igreja para resolver o problema do seu casamento. Isso tudo é lícito, irmãos, mas isso é pacote que vem, isso é brinde, irmãos. A salvação da nossa vida é o mais importante. Aleluia. Eu vou te falar, irmão, tem muito ímpio aí que tem casamento alinhadinho, e tem muito cristão com casamento que só misericórdia. Tem muito ímpio aí com a vida financeira alinhadinha, e tem muito cristão com a vida financeira destruída, irmãos. Então a gente precisa parar para pensar como está a nossa vida, que princípio nós estamos andando, para quem nós temos dado ouvido. Então a palavra de Deus promete em Ezequiel que Ele nos daria um espírito novo. João 3, de 3 a 6. Evangelho de João 3, de 3 a 6. Você vai ficar chateado se eu ler muita Bíblia? Versículo 3 diz assim: a isto respondeu Jesus. Quem foi que respondeu, irmão? Fala assim, foi Jesus. Fala assim, foi Jesus. Me ajuda aí, irmão, prega comigo. Fala assim, foi Jesus. Foi Jesus que fez, que falou. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Agora olha só, olha para mim aqui, irmão. Não que isso seja tão agradável assim, mas olha para mim um pouquinho. Nicodemos, irmãos,
não era um camarada qualquer não. Nicodemos era um mestre da lei judaica naquela época, era um cara muito conceituado. Esse cara era inteligente, tinha muita sabedoria, mas ele não entendia nada de novo nascimento, irmãos. Ele não entendia nada de reino de Deus, e ele ia escondido à noite para tirar essas dúvidas com Jesus. E Jesus, no versículo 5, responde assim, ó: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então está aqui, Jesus está falando como você precisa, o que você precisa fazer para nascer de novo. Você já nasceu da carne, você nasceu do relacionamento do seu pai com a sua mãe. Agora você precisa nascer do Espírito. E a gente vai passo a passo mostrar como isso acontece na nossa vida, irmãos. Então você precisa nascer, fala assim, pergunta assim, ó, como é que eu nasço do Espírito? Pergunta para mim. Vou falar para você então. Romanos 10, 8 e 10. Irmãos, eu não vou pregar, eu só vou ler a Bíblia para você. Amém? Romanos 10, 8 e 10. Diz assim, ó: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que, essa palavra aqui que eu estou pregando, Jesus vem em carne, morreu no nosso lugar, amém? É isso aqui. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, fala para mim, é difícil pregar o Evangelho, irmãos? É difícil pregar para as pessoas o que elas precisam? É difícil ensinar para as pessoas como nascer de novo? É simples, é porque agora, irmãos, a gente quer botar uma porção de coisa no Evangelho. A gente inventa uma porção de regrinha, uma porção de método. Sabe, tudo bem, estratégia está tudo legal. Só que as estratégias não podem sufocar o que a Bíblia diz, o que é verdadeiro, irmãos. Irmãos, eu não sou contra parede escura, parede branca, luz, sem luz. Eu não sou contra nada disso, irmãos. O que eu sou contra é quando você usa todas essas coisas e não prega a palavra, não prega o Evangelho, irmãos. Você sabe por quê, irmão? Sabe qual é o maior perigo, o maior problema de você usar essas estratégias para atrair pessoas? É que o que você usa para atrair, você vai ter que usar para sustentá-las. E aí a gente vê uma porção de crente mimimi, que às vezes a gente nem prega, às vezes a gente só lê a palavra, a pessoa fica chateada com a gente. Uma porção de gente bicuda na igreja, irmãos. Lá em casa eu falava para minhas filhas, o anjo cortador de bico vai passar aqui, lembra que a gente falava? Irmão, se a gente orar para Deus mandar o anjo cortador de bico na igreja, vai sair uma porção de gente sem bico da igreja. Irmãos, a gente precisa conhecer o Evangelho. A gente precisa saber o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa saber por que a gente se reúne, para que a gente se reúne. Sabe, irmãos, a gente vai ver aqui, Deus nos chamou, porque Ele nos amou, Ele nos salvou, e Ele tem uma obra preparada para a gente. A gente vê, irmãos, tantas coisas, tantas estratégias, tantos métodos, tanta agenda. Tem gente que você precisa chamar para vir pregar na igreja. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Só que tem uma agenda, irmãos, que já está fechada desde quando Jesus foi assunto aos céus. Pregar o Evangelho, expulsar demônio, curar os enfermos. Aí você convida um camarada para pregar na igreja, aí ele fala assim, é 5 mil reais. Eu falo, tudo bem, eu pago 5 mil. Quero 3 ressurreições de mortos, 10 curados de câncer e 100 almas para Jesus. Então não dá para mim não. Gente, a gente está vivendo essa realidade. E a gente precisa se levantar, irmãos, e não aceitar essas coisas mais. Em nome de Jesus. Prega o Evangelho, faz só o simples, irmãos, faz o básico.
você vai ver se essa igreja não vai encher rápido, vai encher de pessoas cheias de Deus, irmãos. Aleluia. Efésios, aqui é a agenda de Jesus, ó. Efésios 2, de 8 a 10. Então a Bíblia diz que se eu confessar, se eu crer no meu coração e confessar com a boca que Jesus veio em carne, eu serei salvo, estou salvo. Eu crio o sacrifício de Jesus, eu crio que era eu para estar naquela cruz, que era para eu morrer naquele lugar lá, ele veio e morreu no meu lugar, eu reconheci isso, o Espírito Santo me convenceu disso, que eu era pecador, hoje sou filho, como a pastora Rosineide estava aqui pregando a minha palavra não é nem minha. Irmãos, faz um downloadzinho na tua cabeça aí, ó. A gente tem que parar de confundir as coisas, irmãos. Fundamentos do Evangelho precisa estar firmado no nosso coração. Escuta aqui, irmão, ou você é filho de Deus ou você é pecador. Tem que virar essa chave, irmãos, na sua cabeça. Crente que nasceu de novo não pode ser pecador, irmãos. Se você nasceu de novo, você nasceu pecador de novo, irmãos. Jesus vai ter que morrer de novo por você. A gente vai ver isso aqui na palavra. Você é filho amado de Deus, irmãos. A justiça de Deus. Eu faço só uma pergunta para o crente que fala que é pecador. Eles ficam doidos comigo. Eu pergunto assim, ó, tudo bem, você é pecador. Se você morrer agora, você vai para onde? Céu entra pecador, irmãos? É simples entender isso, irmãos. Porque não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. A gente vai ler aqui, irmãos. Isso é graça, é o favor que a gente não merece, irmão, que a gente não merecia. Outra coisa, para de falar que você não merece a graça de Deus. Você merecia, você não merecia. Hoje, não é nem questão de merecer, irmãos, é direito de novo nascimento. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Porque o Israel rejeitou, nós fomos enxertados na videira, irmãos. Nós somos filhos adotivos. Quem tem filho adotivo aqui? Quem tem filho adotivo aqui? Seu filho adotivo ou sua filha adotiva tem menos direito do que seu filho legítimo? Adotou já era, irmão, vai dividir a herança. Você entende isso? Você é filho por adoção. Então você merece a graça de Deus por direito de novo nascimento, irmãos. Nós não merecíamos quando estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Mas agora a palavra da salvação chegou até nós. Nós conhecemos a graça de Deus, o amor de Jesus. E agora nós somos filhos amados, temos um irmão mais velho que nos defende. E temos um Espírito que intercede por nós com gemido inexprimível. Aleluia, Jesus. Viu por que você precisa saber, irmão, o que é novo nascimento, o efeito que isso causou na sua vida? Você nasceu de novo, você é filho amado de Deus. Como é que foi isso? Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Que fé é essa? A fé que o próprio Deus derramou sobre nossa vida. Deus, ele é tão justo, mas tão justo, que todo ser humano nasce com uma porção de fé para crer nele. A questão é, nem todo ser humano canaliza a fé em Deus. O homem nasceu com uma necessidade de adorar, irmãos. Por isso que ele adora sol, adora a lua, adora o dinheiro, adora o carro, adora a mulher, o filho, o marido. Adora qualquer coisa. Porque o homem nasceu com a necessidade de adorar. Só que a Bíblia diz que o homem foi criado para o louvor da glória de Deus. Foi para isso que você foi criado, irmãos. Na queda você perdeu essa essência. Em Cristo Jesus essa essência foi restaurada. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A gente ouve muito sobre falar sobre reforma, sobre transformação, né? Isso tudo tá bem, legal. Só que, irmãos, muito mais do que reforma, muito mais do que transformação, o desejo do coração de Deus é restaurar o homem ao princípio, ao estado original. Porque restaurar é você trazer ao estado da mesma forma como era do original. Quando você reforma,
você pode mudar a forma. Agora, quando você restaura da mesma forma. Esse é o desejo do coração de Deus. E a gente vai ver isso aqui, quando fala no Ministério da Reconciliação, é a mesma coisa que o Ministério da Restauração. Por isso que a gente é a Igreja Batista da Restauração. Está aí a propaganda. Hein? Pegou. Aleluia. Glória a Deus. Não, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, olha aqui a agenda, irmãos. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia, irmãos. Pega isso aqui, irmãos. Deus, quando nos criou, Ele já tinha as obras preparadas para a gente andar. Não precisa de ficar esquentando cabeça, procurando o que você tem que fazer. Leia a Bíblia, saiba o que a Bíblia diz e imita o que a Bíblia diz que vai funcionar, irmãos. Qual é a obra da igreja? Qual é a agenda da igreja, irmão? Curar enfermos, expulsar demônio, pregar o evangelho, amar as pessoas, perdoar as pessoas. Sabia que perdoar faz parte do evangelho? Sabia que perdoar faz parte do novo nascimento? Porque se Jesus não nos perdoasse, nós não nasceríamos de novo. Amém? Aleluia. Romanos 8, de 8 a 11. Vou pegar aqui o texto do pastor Edil. Ou ele que pegou o meu, né? Romanos 8, de 8 a 11. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que está na carne, irmãos? Que a gente leu lá em João. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é, o que é nascido do Espírito é. Então não me vem com essa historinha que a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, não. Porque eu vou responder você também. Se a carne é fraca, para pensar, é mais fácil de ser derrotada. Mas a Bíblia diz que o Espírito está pronto, irmãos. Por que a gente pega logo o que a gente quer se beneficiar? E as pessoas sempre falam, porque a carne é fraca, mas ninguém completa, diz que o Espírito está pronto. Aí a Bíblia diz que a maneira da gente não andar na carne é andar no... Você já procurou saber como é que é andar no Espírito? Sabe o que é andar no Espírito? É simples, é andar na palavra. A palavra fala, não adultere, você não adultera. A palavra fala, não rouba, você não rouba. A palavra fala, perdoa, você perdoa. A palavra fala, ama, você ama. A palavra fala, anda mais uma milha, você anda mais uma milha. Isso é andar no Espírito, irmão. Você sabia que a santidade está muito mais nas coisas ordinárias da vida do que nas extraordinárias? Você sabia que a santidade está na forma que você trata a sua esposa, o seu esposo, seus filhos, o seu próximo, quando alguém pisa no seu pé? Alguém pisar no teu pé, você fala assim, pô, desculpa, eu botei o pé aqui embaixo, foi mal. O pé não era para estar aqui. Né? Tem gente me olhando com uma cara assim. Aleluia. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Que justiça? Jesus morreu por nós. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo, fala assim, esse mesmo, irmãos, eu gosto disso, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Deixa eu profetizar uma coisa na sua vida, irmãos, você que entrou aqui hoje, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele ressuscita o seu corpo mortal. Aleluia. Receba vida no seu corpo, receba vida nos seus órgãos, receba vida no seu sangue. Seja curado, seja sarado em nome de Jesus.
porque o Espírito é o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. A Bíblia está dizendo que Ele vivifica o meu e o seu corpo mortal, irmãos. Nós somos sarados. Aí você fala, mas você não sabe o sintoma que eu estou sentindo, eu tomo um remédio controlado. Bem, irmãos, você pode até estar fazendo isso, mas o que a Bíblia diz é isso aqui. E eu não estou mandando você pegar seus remédios e jogar fora, nem ir no médico, não. Você vai no médico, pega o remédio, toma o remédio que o médico passou, mas antes de tomar o remédio, toda vez você pega aquele remédio e fala assim, Senhor, obrigado, porque eu sou curado. Obrigado por Isaías 53, 4, 5. Obrigado porque certamente Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Obrigado porque minha pressão arterial é 11/7, agora é 11/7, não é mais 12/8, né? Obrigado porque minha pressão arterial é 11/7. Obrigado porque meu batimento cardíaco é 70 BPM. Obrigado pela minha glicose é 80. Aleluia. Obrigado porque minhas pernas são firmes, meus braços são fortes. Obrigado porque minha mente é sarada, meu corpo é sarado. Eu fui salvo bem na hora. Aleluia. Cantar é molezinha, irmão, canta crendo. Irmão, isso é desafio para nós, isso é desafio para mim todo dia isso. Tem dia que você acorda, irmãos. Tem dia que você acorda, parece que, sabe, tem um demônio da enfermidade ali. Quando você levanta, você vai mexer, a perna estala. Parece até biscoito de creme crack. Aí o que você fala? Obrigado, Jesus. Eu sou sarado. Obrigado. Eu sou curado. Aleluia. Fala o que você quer ver, irmãos. É direito de novo nascimento, irmãos. Falar a mesma coisa que Jesus falou. Sabe o que é confessar, irmão? Confessar quer dizer falar a mesma coisa. O que Jesus falou de você? O que Jesus fala de você? Fala a mesma coisa, irmãos. O que Jesus fala do teu esposo? O que Jesus fala da tua esposa, dos teus filhos? A Bíblia diz que teus filhos ao redor da mesa será o quê? Como planta de oliveira. Amém? Você recebe essa palavra, irmãos? De verdade? Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. Roberto, aproveita que tu está aí, segura o relógio aí, não deixa passar não. Para aí. 2 Coríntios 5, 14, 21. Pois o amor de Cristo nos constrange. Essa palavra nos constranger no original, irmão, quer dizer nos pressionar por todos os lados. Ou seja, não tem como fugir do amor de Deus, irmãos. O amor de Deus nos pressiona. Nós somos pressionados, guardados, protegidos pelo amor de Deus. Aleluia. Julgando nós isto, um morreu por todos, ou seja, Jesus. Logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para quê? Para que Jesus morreu por todos? Para os que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Agora olha aqui. Para com essa historinha que ninguém manda na minha vida. Alguém deveria mandar na sua vida. A vida é minha, mentira. Ninguém é dono de si, irmãos. A Bíblia diz que Deus comprou todos os povos, de toda língua e nação, com o sangue de Jesus. Eles não sabem disso, mas Deus comprou eles, porque Deus os amou incondicionalmente, como nos amou. Então ninguém é de si, irmãos. A questão é, eu aceito a paternidade, eu aceito a adoção ou não? Quando você vai adotar uma criança não tem entendimento. Você vai lá, os trâmites da lei e adota. É por isso que Deus é tão justo. É por isso que a Bíblia fala sobre confessar Jesus e a gente sabe que é no tempo de maturidade. Você tem que saber o que está fazendo. Por isso que criança, quando morre, a gente crê que vai para o céu. Agora, o adulto que não confessou Jesus, não. Então, o que quer dizer isso, irmãos? Nem todos sabem que foram comprados. Aí nem todos aceitam a adoção do pai. Nem todos aceitam a obra do novo nascimento. Por isso que a Bíblia diz que importa nascer
de novo, para que você seja adotado pelo Pai, e você passe a ter direito a tudo que a família real tem. Você entende isso, irmãos? Você nasceu de novo, você faz parte de uma família real, porque você aceitou a paternidade de Deus. Amém? Amém? Aleluia. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não conhecemos deste modo. E assim, ou seja, se já não conhecemos mais Cristo segundo a carne, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Olha aqui, Ezequiel se cumprindo. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram. Agora olha só, a Bíblia fala que Deus iria nos dar um espírito novo. O que nasceu de novo foi o nosso espírito. É por isso, o pastor Edil pregou aqui semana passada, existe a luta da carne com o espírito. Quando a gente estava no mundo, mortos dos nossos delitos e pecados, não havia essa guerra. Por quê? Porque nosso espírito estava morto, mortificado. Então não tinha essa guerra. Mas agora nós recebemos o espírito novo. O Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. E agora o Espírito que vivificou o Espírito de Deus, Jesus, vivifica também o nosso espírito. E agora tem um conflito da nossa carne com o Espírito. Mas aí o apóstolo Paulo fala: andeis no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E aí ele te dá todos os aparatos que você precisa para andar em Espírito. Ele te batiza com o Espírito Santo, você tem a palavra, amém? Você tem o testemunho dos antigos, você tem o testemunho de tantas pessoas que você conhece. Então você pode andar no Espírito, em nome de Jesus. Ora, tudo provém de Deus, como minha esposa leu aqui, né, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação ou da restauração. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando ou restaurando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, Deus ele não imputava, ele não considerava mais os pecados dos homens. A Bíblia fala em Isaías que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Aí eu te pergunto, Deus tem amnésia? Na verdade, Deus ele não imputa mais a culpa sobre nós. Se nós reconhecemos e confessamos e deixamos, ele não aponta mais esse pecado. Isso é graça de Deus, irmão, sobre nossa vida. Aleluia. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores, aleluia, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu já estou terminando, irmão. Agora, olha só, a Bíblia diz, irmãos, que nós somos embaixadores. Deixa eu te perguntar uma coisa. O embaixador dos Estados Unidos, aqui no Brasil, está preocupado com a crise do Brasil? Está preocupado com o governo do Lula? Sabe por quê, irmãos? Porque ele não depende de nada daqui. Todo o sustento dele vem dos Estados Unidos. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos embaixadores, nós não somos daqui. Toda a nossa provisão, todo o nosso sustento veio do país que nos enviou, irmãos. Só que tudo isso que eu estou falando, irmãos, é pela fé. A Bíblia diz que o justo ele viverá da fé, ou pela fé. É importante crer, porque a Bíblia diz que para agradar a Deus tem que crer. A Bíblia diz que sem fé você pode fazer qualquer coisa que você quiser dizendo que é para Deus, irmão. Se não tem fé, não vai agradar a Deus. A Bíblia diz que é pela fé. A gente só consegue agradar a Deus se fizer pela fé nele, pela fé na palavra. Amém? Terminando. Agora pega isso aqui, ó, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Será que fecha aqui, irmão, a questão de quem nós somos em Cristo Jesus? A Bíblia diz aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado? Quem não conheceu o pecado no sentido de se relacionar com o pecado, de pecar.
A Bíblia diz, ele o fez pecado. A Bíblia não diz que ele fez pecador, porque Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que Deus o fez pecado. Para quê? Para que condenasse o pecado. A morte, a árvore do pecado foi morta, foi arrancada até a raiz. Amém? Pecado foi aniquilado. Ah, mas então a gente não peca mais? A Bíblia diz que é pela fé. A Bíblia diz que nós fomos colocados em Cristo Jesus pelo batismo. Ou seja, nós estamos em Cristo. Se Cristo não peca, se eu sou um com Cristo, se Cristo não é pecador, eu também não sou. Amém? Agora, para fechar, João 8, 31 a 32. Diz assim, ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora olha só, a gente só vê as pessoas falando João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te pergunto, qual é a verdade? Qual é a verdade? Cristo é a verdade. Mas olha só, olha aqui que o versículo 31 diz. Disse, pois, Jesus, quem foi que disse? Aos judeus que haviam crido nele. Disse, pois, Jesus aos gentios que creram em Deus e se tornaram igreja: se nós permanecermos sois verdadeiramente meus e conhecereis a verdade. Agora só essa palavra conhecer aqui, no original quer dizer ter intimidade. Ou seja, para que eu seja liberto, eu preciso ter intimidade com Jesus. Irmãos, eu preciso falar uma coisa aqui. Libertação, irmãos, pega isso por favor. Libertação não é só expulsão de demônio. Isso faz parte. Anote isso aí para você. Você sabia que tem hora que expulsar demônio de alguém, você está fazendo mais mal do que bem? Você sabia disso? Porque a Bíblia diz que se você expulsa o demônio e não enche a casa, a Bíblia diz que a casa fica vazia. E esse espírito que eu expulsei, ou que você expulsou, a Bíblia diz que ele vai por lugares áridos, procurando alguém. Ele não encontra, a Bíblia diz que ele volta com 7 espíritos piores. E o estado dessa casa é pior do que o primeiro. Então, irmãos, tem hora que o diabo fica brincando com a igreja. Quantas vezes pessoas vêm na igreja, fica endemoniada, a gente manda o demônio embora, ele vai, porque em nome de Jesus ele tem que ir. Só que a pessoa sai daqui, irmão, não ocupa a casa, chega ali fora, ele está ali, vai entrar de novo. E aí volta semana que vem, ainda é mais um, agora são 8, e a gente fica aqui suando para expulsar os demônios. E cada vez mais a ruína dessa pessoa é pior. Então o que a gente precisa, irmãos? A gente precisa conhecer a palavra, para ensinar a palavra para as pessoas, porque é a palavra de Deus que liberta, irmãos. Não adianta você ir para culto de libertação e não praticar a palavra. Não adianta, irmãos. É a palavra, é intimidade com a palavra. A Bíblia diz que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, o verbo é Jesus, a palavra é Jesus, é comunhão com Jesus que vai nos libertar. E a gente vai conhecer Jesus, e a gente vai conhecer quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa real identidade em Cristo. Amém? Você nasceu de novo, irmão. Quantos nasceu de novo aqui? Aleluia. Então, irmão, você é livre de todas essas coisas, se pela fé você andar na palavra, em nome de Jesus. A gente precisa pregar o evangelho de verdade para as pessoas. As pessoas estão se decepcionando com coisas, as pessoas estão se decepcionando com pessoas, com sistemas religiosos, estão se machucando. Tem gente que nunca mais vai voltar para ter uma oportunidade, irmãos, infelizmente.
Alguns ainda voltam e acabam ouvindo a verdade, nasce de novo e é liberto. Mas tem muitos que se machucam e nunca mais voltam. Então a gente precisa conhecer o Deus que a gente prega. A gente precisa conhecer o Jesus que a gente prega. E a gente precisa ser a testemunha viva que a Bíblia diz que nós seríamos. Para que quando a gente for pregar o Evangelho, a gente mostre Jesus através de nós para as pessoas. Quantas vezes, irmãos, lá no início do Evangelho, eu ia abrir culto, eu ia pregar, eu falava assim, maior pregação de fariseu, irmãos, não olha para mim não, olha para Jesus, porque eu sou falho. Irmão, se você fala isso, se arrepende, em nome de Jesus. Quer ver Jesus? Olha para mim. Eu nem sei se Jesus era tão bonito assim. Cabelo, eu acho que ele tinha. Está rindo por quê? Amém, irmãos? Então a gente precisa botar fundamento. A igreja precisa voltar aos fundamentos elementares, irmãos. Você nasceu de novo. Você tem direito a todas as promessas de Deus. Você tem direito a batismo com o Espírito Santo. Você tem direito a fogo de Deus. Você tem direito à provisão. Você tem direito à cura. Você tem direito à paz. Um casamento estabelecido na palavra. Sabe, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa empresa, o nosso trabalho, onde a gente estiver, vai estar tudo bem quando a gente estiver andando na palavra. É isso aí que é a linha. Eu, quando vou aconselhar casal, é sempre assim, irmãos. É sempre o homem que fala o defeito da mulher, a mulher que fala o defeito do homem, não é assim? Ninguém nunca fala, o problema lá em casa sou eu. Como é que a gente alinha isso? Você vai buscar Deus, você vai buscar Deus. Você vai andar na palavra, você vai andar na palavra. Pronto, os dois andam na palavra, alinhou. A palavra é o acordo. Não adianta a gente ficar dando voltinha, colocando regra, você que lava a louça, você que vai aqui. Então não é assim que funciona, irmão. É andar na palavra, no amor de Deus. É saber quem você é em Cristo Jesus, é saber o que você tem direito em Cristo Jesus. E tudo vai para o lugar. É se relacionar com Jesus, conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E tudo vai se resolver. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Só para parecer que está acabando. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você já faça parte de uma igreja ou dessa igreja. Talvez você já até esteja envolvido em algum ministério, algum serviço na igreja. Talvez você se acomodou com o ambiente, mas você nunca confessou Jesus com a sua boca, que Jesus Cristo é o Senhor, publicamente. Talvez você nunca tenha feito isso que a Bíblia diz, crer com o coração e confessar com a boca. Jesus fala em Mateus 10:32, irmãos, que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Tem pessoas, irmãos, e eu conheço algumas, que nunca confessaram Jesus e estão frequentando igreja e trabalhando em igrejas. Mas sabe por que nunca confessaram? Porque a igreja nunca ensinou isso. Eles pregam, chamam as pessoas lá na frente, promete vida abundante, promete que vai restaurar tudo, e está tudo bem, Deus faz isso mesmo, só que não fala que ele precisa confessar Jesus publicamente. Tem gente que nunca fez isso, tem gente que nunca nasceu de novo, porque nunca confessou, creu com o coração e confessou com a boca. Isso é o que a Bíblia diz, a gente precisa voltar à raiz do Evangelho, irmãos. Então, se você está aqui, irmãos, você frequenta a igreja, você gosta de estar na igreja, você nunca fez isso publicamente, eu te orientaria que você fizesse isso hoje. Saia de seu lugar, vem aqui na frente e a gente vai orar junto com você em nome de Jesus. Isso é o ingresso, é o início da vida cristã, é um novo nascimento. A Bíblia diz que quem não nasce de novo não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. Se você está aqui, foi dar uma voltinha aí fora, eu não gosto de dizer desviado, mas você está distraído,
está ferido, foi machucado por alguém em algum lugar, está afastado da comunhão com o corpo, você quiser voltar hoje, você quiser renovar essa aliança hoje também, sai do seu lugar, vem aqui na frente, a gente vai orar junto com você também em nome de Jesus. Não vá embora do jeito que você está. Jesus ama você. A Bíblia diz, Jesus fala: se me confessar diante dos homens, eu te confessarei diante do Pai. Amém? Eu tenho 3 convites para você. Tem esses 2. A gente tem um tempinho aqui ainda. Eu queria chamar aqui, se tiver alguém doente, alguém com alguma enfermidade, tem algum diagnóstico médico, se você quiser sair do seu lugar, vir aqui na frente, nós vamos orar com imposição de mãos por você, porque nós cremos na palavra. Em nome de Jesus. Você tem um diagnóstico, você toma remédio controlado e quer se livrar dele, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Aleluia. Pode vir, irmãos, desiniba em nome de Jesus. Vem. Nós estamos debaixo de uma unção do Espírito, irmãos. Estamos debaixo de uma palavra que foi ministrada, é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus. Aleluia, Jesus. Pastora, vem me ajudar a orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se você quiser representar alguém da sua família, sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Irmão, sabe por que eu oro por cura? Eu não oro por cura porque eu vejo Deus curar. Eu oro por cura porque a Bíblia diz que se eu impor as mãos sobre os enfermos, ele vai ficar curado. E eu vou orar. Aleluia. E se você quiser me perguntar por que todos não são curados, eu respondo para você agora: eu não sei. Mas eu sei o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu devo pôr as mãos sobre os enfermos. Em nome de Jesus. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus, no santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Nós declaramos essa noite e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra.
Você pode levantar as suas mãos.